Começa agora mais um Conecta CBA, o podcast da Companhia Brasileira de Alumínio. Eu sou a Ludiane Lara, consultora de comunicação da CBA, e no episódio de hoje vamos falar sobre o uso de alumínio em impressões 3D. Em um projeto inovador, a CBA desenvolveu um pó de alumínio específico para ser utilizado nesse tipo de impressão, que promete trazer mais eficiência e agilidade para diversos mercados. Fique ligado aqui com a gente e descubra como alumínio e impressão 3D tem tudo para revolucionar a indústria. Conecta CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Alumínio. Muito provavelmente, você já ouviu falar sobre as tecnologias de impressão 3D, também conhecido como manufatura aditiva. Esse processo une materiais para originar peças a partir de um modelo tridimensional virtual, camada por camada. É um mercado que tem crescido bastante em todo o mundo, já sendo realidade em alguns mercados e com tendência de se tornar um agente transformador da indústria. E onde o alumínio entra nisso? Por enquanto, o pó de alumínio para uso em impressoras 3D é uma realidade fora do Brasil. Mas a CBA identificou essa oportunidade, mapeou todos os benefícios e vem desenvolvendo um projeto para alavancar essa utilização aqui no país. Para dar mais detalhes sobre isso, hoje eu recebo a Nathalie Yoshino, gerente de desenvolvimento de mercado e inovação da CBA. Olá, Nathalie, tudo bem? Oi, Ludi. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui hoje com vocês para falar de uma tecnologia tão importante, tão interessante e com tanto potencial. E boas-vindas também ao nosso convidado Henrique Rodrigues Oliveira, pesquisador na área de manufatura aditiva do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser de Joinville, parceiro da CBA nesse projeto. Obrigada por participar dessa conversa conosco, Henrique. Oi, Ludi. Oi, Nathalie. Primeiro, eu gostaria de entender como está esse mercado de manufatura aditiva. Quais as vantagens, em geral, das aplicações das tecnologias de alumínio por meio das impressoras 3D? É uma tendência forte no mundo e no Brasil? O que podemos esperar para o futuro, Henrique? Ludi, as vantagens, de se aplicar alumínio utilizando impressoras 3D estão ligadas à liberdade de design. Eu posso agora fabricar geometrias ou topologias, que eu não poderia fabricar antes. Isso é muito forte para algumas aplicações, como do ponto de vista de explorar alguns potenciais de performance. Do ponto de vista de outras vantagens, além do design, a gente pode falar também a oportunidade de você fabricar peças de uma forma mais rápida, do ponto de vista de que eu não estou estocando aquela peça, eu posso trabalhar na digitalização do meu estoque ou de sobressalentes. Isso já é uma tendência no mundo e é uma consequência a gente estar adotando isso aqui no Brasil. E o que esperar do futuro é que cada vez mais a gente vai entender onde essas vantagens podem ser aplicadas, tanto do ponto de vista de design como do ponto de vista de atendimento de uma forma rápida dessas aplicações, como eu acredito também, isso é muito estratégico para a CBA estar entrando nesse mercado, por o desenvolvimento de novas ligas voltadas para essas tecnologias. É isso aí, Henrique. E o futuro também, vai ser cada vez mais ágil, dinâmico, com produtos cada vez mais customizáveis no mercado, de forma mais rápida, competitiva, sem falar na própria sustentabilidade aí, que tem avançado muito em uma sociedade mais consciente de seus legados aí, Com certeza. Henrique, quais as oportunidades do ponto de vista técnico das aplicações e de implementação desse mercado de impressão 3D nacional? Hoje, se a gente for olhar para o mercado, para a cadeia de manufatura aditiva no Brasil, a gente tem pouquíssimos players. E eu diria, das oportunidades mais interessantes está relacionado com a matéria-prima. Hoje, se a gente quiser um pó de alumínio, a gente infelizmente tem que importar esse pó de alumínio. E acredito que existe um mercado muito interessante, e é muito também relacionado com uma tendência de fabricação local, ou seja,
o mercado, não só do Brasil, mas latino-americano, pode ser também uma oportunidade muito interessante, tanto para a CBA como também no contexto da impressão 3D no Brasil. Nathalie, passando a bola para você. A CBA percebeu essa movimentação e identificou uma oportunidade de criar soluções? Como que começou? E de que maneira surgiu a ideia de criar o pó de alumínio para esse uso? Lud, ótima pergunta, né? E até emendando aí no que o Henrique comentou, realmente a gente tem muitas oportunidades, né? Primeiro que o mercado de manufatura aditiva, ela cresce muito, né? O mercado cresce aí basicamente 2 dígitos entre 2016 e 2017. Para você ter uma ideia, o número de sistemas de manufatura aditiva teve um aumento aí de quase 80%, né? Então a CBA, ela pretende ser aí a pioneira, né, nessa tecnologia no Brasil e regiões, né, e justamente desenvolver esse mercado. Então, por essas e outras razões, a CBA é uma natural protagonista, né, justamente pela prontidão, tanto da nossa cadeia de atuação, quanto dos nossos ativos. Então, nesse contexto, a CBA investiu aí no desenvolvimento do pó de alumínio exclusivamente para a manufatura aditiva, né? E eu falo exclusivamente porque é um processo bem diferente de outros pós de alumínio para outras aplicações, e também no processamento dessas peças impressas, né? A gente enxerga uma solução bastante interessante para prototipagem e até mesmo produção, né, de materiais, né? Então é possível trazer peças aí com muitas combinações bem interessantes entre leveza, resistência e acabamento, viu? É muito futurista pensar em tudo isso, né? E saber que tá, assim, é um passo de todos nós, né? E da sociedade. Quando que começou esse projeto, né? E o que vocês exatamente criaram? A gente iniciou, né, com o entendimento desse mercado, das ligas disponíveis no mercado, quais são as tendências, seus processamentos. E também testamos isso em vários tipos de geometria, né? O primeiro ciclo aí foi justamente caracterizar a microestrutura, as propriedades mecânicas de uma liga comercial. E depois fizemos ótimas descobertas aí, como por exemplo, a influência do ângulo de impressão aí nas propriedades da liga. A gente fez muitos benchmarkings, a gente se conectou com esse ecossistema e dali nasceu uma parceria muito frutífera, né? Com o Senai, que é um grande parceiro e está com a CBA nesse projeto para desenvolver e testar essa solução. Aliás, Henrique, é muito bom te ver por aqui, viu? E para finalizar essa sequência, né, de como tudo começou, a gente fez a atomização, né, e a gente produziu o primeiro lote de pó metálico para a manufatura aditiva. A gente realizou também os comparativos com os pós fora do Brasil e até um teste real aí com uma bomba de óleo para aplicação automotiva junto a um cliente nosso, né? E tudo isso em 2020. Em 2021 tem mais. Que vem pela frente aí, né? Bastante coisa. Se só isso em 2020, bem bacana. Eu fico curiosa para entender como funciona uma impressão dessas. O quão é diferente de um processo tradicional. Henrique, quais as principais diferenças de uma manufatura aditiva, como essa que a gente está falando, e uma convencional? São etapas completamente novas dentro de um fluxo de fabricação? Basicamente, a manufatura aditiva ela não vai substituir os processos de usinagem ou de conformação. Ela só vem complementar esse processo. E a diferença básica é que o fato de eu fabricar camada a camada um determinado componente, eu posso ter uma liberdade de fabricação tanto do ponto de vista de materiais, porque eu posso, às vezes, trazer novos materiais, não misturar materiais, como também do ponto de vista da liberdade que eu posso estar construindo agora que eu tenho a possibilidade de construí-lo camada a camada, sem tocar também na questão da sustentabilidade. E que tipo de peças podem ser criadas? Existe alguma limitação de tamanho, por exemplo? Olha, a limitação de tamanho ela está muito relacionada com o volume da tua impressora. Dá para a gente fabricar praticamente uma pessoa, né? Uma cópia de uma pessoa que tenha 1,5 m de altura. Agora, pensando em resistência, quando a gente usa o alumínio para essa impressão 3D, a peça é tão resistente quanto uma criada com processos de fundição ou forjamento, por exemplo? Sim, essa é outra pergunta que a gente geralmente responde ela semanalmente aqui. E é completamente entendível quando você traz algo novo para o mercado, né? Em comparação ao que já existe, né? Eles atendem, sim, atendem e em muitos casos se supera.
Legal, é muito bom saber disso. Nathalie, além da resistência, quais são os outros ganhos que a impressão 3D com alumínio pode proporcionar? Henrique, antes de responder, a gente também recebe semanalmente essa pergunta aí da resistência, viu? Bom, eu já vou falar outro ponto que o pessoal sempre quer saber, que é a redução de custo. Porque as peças, elas podem ser produzidas em pequenas quantidades. Então, você não precisa de uma ferramenta de estampagem, você não precisa de um molde, por exemplo, né? Então, ou seja, isso diminui muito o custo total, né? Inclusive o custo de estoque, como o Henrique mesmo bem falou. Então, outro ponto é o custo de processo pessoas, né? Porque a gente consegue juntar aí 2 ou mais peças em uma peça. Para vocês terem uma ideia, que tem um exemplo bem legal para compartilhar, que é uma peça de aeronave. Então, essa peça de aeronave, se ela fosse impressa, né, numa ferramenta, numa impressão de manufatura aditiva, ela poderia dispensar mais de 100 componentes e processos de união e ser feito de uma vez só, sem nenhuma usinagem. Então, esse é um ponto bem interessante. Outro benefício bastante importante é a rapidez. Então, você consegue traduzir muito rápido o modelo digital para o físico. Isso pode acelerar o lançamento de um produto, as próprias etapas de prototipagem. Tem mais uma vantagem aqui, a complexidade, né? Então, dá para criar aí, o Henrique mesmo falou, várias peças com muitas geometrias, espessuras e funções diferentes numa peça única. O que leva a um quarto e quinto ponto que eu gosto de falar aqui, juntos, que é a customização e a sustentabilidade, ou seja, você tem menos desperdício no processo, você tem menos volume de resíduo e menos gasto em energia elétrica, né? E por último, não menos importante, eu ia juntar essas 2 qualidades que eu acho também fundamentais, que são segurança e qualidade. Então, se a gente compara outros processos produtivos, né, e aquela combinação que eu comentei ali antes, né, de leveza, resistência e acabamento, são pontos super importantes para o projeto e para a performance final do produto. Olha, só dessa conversa que a gente teve nesses poucos minutos, já deu para entender por que esse mercado está crescendo. Realmente são diversas vantagens, né? E além dessa questão da pegada sustentável. Achei bem interessante, gostei bastante. Nathalie, em que fase está o projeto atualmente? Ainda estão em testes? Há previsão de quando esse pó de alumínio poderá ser utilizado de fato? As empresas já podem entrar em contato com a CBA para saber se podem fazer projetos conjuntos nesse sentido? Como que tá isso? A CBA, sim, ela possui prontidão em produção de pó de alumínio, processamento, a gente tem aí ferramentas de simulação para tecnologias de impressão 3D, parceria aí com o Senai. Neste ano a gente está trabalhando na rota macro aí do processo de atomização, otimizando aí parâmetros e caracterização do pó de alumínio, inclusive a impressão, né, justamente desses produtos aí nessa parceria com o Senai, inclusive aproveitar o podcast, né, para convidar as empresas a co-criarem conosco. Né? Então, se vocês têm interesse em fazer um business case com a gente, estar à frente aí dessa tendência certa aí para o futuro, você é super convidado, né, para co-criar. A gente está nesse momento justamente criando aí parcerias para desenvolver aí produtos, prototipagens, entender ainda mais a real performance que a gente pode trazer para esses parceiros. Eu vou até comentar a página, né, da CBA que a gente fala desse tema, onde as pessoas podem saber mais, né, Nathalie, que é o www.cbamanufaturaaditiva.com.br. Então, se você quiser saber em detalhes todo o processo, verificar, inclusive, participação do próprio Henrique e da Nathalie nessa página, enviar aí seus contatos, né? Essa página é o caminho. A gente já gravou também, né, um webinar, ele está tanto no canal da CBA, como também no LinkedIn do Instituto Senai daqui de Joinville, né, como também eu acredito que o portal do LinkedIn do Instituto pode ser uma forma de divulgar os avanços desse projeto que já está em curso com a CBA, como eventuais parcerias, né, ou oportunidades dentro desse mercado e dentro desse contexto. Legal, obrigada, Henrique. A impressão 3D faz parte do futuro da indústria e já está presente na CBA. Nosso time trabalha para buscar as melhores tecnologias que vão contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Tenho certeza de que ainda vamos ouvir muitas novidades sobre esse projeto. Muito obrigada, Nathalie, muito obrigado, Henrique, pela participação de vocês. Foi ótimo, adorei o bate-papo e reforço aqui o convite, né, para todos os ouvintes e empresas aí interessadas nessa parceria.
Obrigada mesmo. Obrigado, Lud. Obrigado, Nathalie. Em nome do time aqui de pesquisadores, né, profissionais do Instituto Senai de Inovação aqui de Joinville, agradeço muito tanto a oportunidade como também a possibilidade da gente estar desenvolvendo pesquisa aplicada de uma forma tão importante, né, para a indústria nacional. E a cada episódio do Conecta CBA, eu sempre trago uma curiosidade sobre o alumínio. Como estamos falando de impressão 3D, vou contar alguns exemplos de como o pó de alumínio tem sido usado em outros países. Montadoras já utilizam essa tecnologia para criar um protótipo de motor de caminhão. O resultado foi um motor mais leve, fácil de montar e com maior durabilidade e resistência. Também teve alumínio na produção de uma carcaça para trem de força de veículo. Ela ficou mais leve e diminuiu o tempo de produção em 90%. E tem manufatura aditiva que vai até a Lua, acredite se quiser. Sim, as rodas do Audi Lunar 4, um veículo criado para percorrer a superfície da Lua, recebeu rodas produzidas por essa tecnologia com menos peso e alta rigidez. Caso você queira saber mais sobre manufatura aditiva em alumínio e como podemos desenvolver projetos nesse sentido, te convido a acessar a página específica da CBA para o tema, cbamanufaturaaditiva.com.br. Acompanhe a gente também pelos perfis da CBA no Instagram e no LinkedIn. Obrigada e até a próxima. Conecta CBA.